Eu escolhi esta peça de MDF, que é uma peça pequena, que eu sugiro para você começar sempre por uma peça pequena, para depois você ir aumentando. Aqui o espaço é mais curto, então você vai poder treinar bem legal como fazer essa pátina. Primeiro passo é você preparar a superfície. É importante você preparar a superfície. Não adianta você ir direto pintar, porque depois o acabamento é outro. Então, para preparar a superfície, eu vou passar uma base seladora branca. De preferência, você já passa uma base branca, porque assim já começa a trabalhar o fundo da pintura, certo? Então, aplico a base branca com pincel macio, todos os cantinhos. E depois, para não ficar essas marcas das pinceladas, eu vou passar um rolinho seco. Procura um rolinho também bem macio e dá um outro acabamento. Sem apertar o rolinho, suavemente eu espalho assim, somem todas as pinceladas. Então, vou fazer assim, por dentro, por fora, toda a peça. Depois de seco, você vai lixar. Pega uma lixinha bem fina, pode ser 500, e vai lixar para deixar a superfície assim, bem lisinha, sem aspereza. Toda ela, você vai lixar por dentro, por fora, toda ela. Aqui eu já lixei para adiantar um pouquinho. Preparada toda a superfície com a base, próximo passo, eu vou pintar com a tinta branca. Vou usar uma acrílica para fazer esse processo. Então, vai pegar um pincel macio novamente, um rolinho de espuma e vamos aplicar a base em toda ela. A base não, né? Vamos aplicar a tinta acrílica em toda ela. De preferência, 2 camadas. Então, aplica uma, seca e depois mais uma. Agora, segunda camada. Mesma coisa. Capriche nessa camada, que fique bem lisinha e aplica uma boa quantidade. É muito importante a base que você dá, essa base da acrílica, para que o mármore, a pátina, tenha um resultado bem bonito. Bom, agora, depois da segunda camada, já sequei. Próximo passo é dar mais uma lixadinha. Isso é importante, porque sempre fica alguma imperfeição. Então, dá mais uma lixadinha de leve. Fica assim, lisinho, perfeito. Então, vamos pôr aqui esse tomzinho aqui, que é um rosado, né? O nome dele é terra rosada. O nome dessa cor é terra rosada. Uma pitadinha do terra rosada, uma pitadinha aqui de um tomzinho de ocre. Vamos pôr aqui. E um pitadinha de marrom. Claro, o preto também vai entrar nessa composição. O marrom vai menos, bem menos. Você vai pôr na sua paleta os tonzinhos, na sua vasilha aí os tonzinhos. E o preto, menos ainda. Vamos pôr aqui próximo. Opa, foi muito, deixa lá, depois eu recolho. E vamos trabalhar com água. Água, tudo com água. Aí eu vou precisar aqui, eu vou trabalhar com esse paninho, né? E vou molhar ele um pouquinho na água, vou deixar umedecido, não ensopado. Tiro bem o excesso, vou precisar dele assim, só umedecido. E vamos trabalhar também aqui com palito e algodão. Faz assim, já deixa preparado para começar, certo? Primeiro vou umedecer, vou colocar um pouquinho de água
nas cores aqui. Mais fácil para eu trabalhar. Vou trabalhar assim meio que aquarelando. Vou pôr aqui mais próximo e vou começar assim, ó, diluindo a tinta, um pouquinho de água. Vou trabalhar aqui, ó, um efeito. O bege rosado, ele é praticamente, ele domina o mármore travertino. É a cor que mais tem. Agora vou entrar com um pouquinho do ocre aqui, ó, misturando no bege, certo? Olha. Solta a mão. Pincel vai deslizando. De vez em quando lava o pincel, porque acumula, né? Depois disso, agora você vai pegar o paninho e vai tirar um pouquinho o excesso. Nessa hora, você abre os brancos. Por isso que é legal você começar a fazer com um pedaço pequeno. Olha que legal que ficou. Mas não acabou ainda. Agora eu vou entrar com um pouquinho do marrom. Vamos caprichar aqui no marrom, soltar um pouquinho. Tá vendo? Eu não faço aqueles veios tradicionais, mas sozinho ele forma, olha só. A água, né? E o paninho aqui já deu aqui uma puxada de veio. E aí, de novo, suavizo esse marrom, para não ficar gritante. Cada vez que você fizer, vai sair de um jeito, tá? Então, acostume-se e use isso. Agora, vou misturar aqui, ó, um pouquinho do preto com o marrom, certo? E vamos lá, vou fazer um toque aqui, vou tirar o excesso um pouquinho, vou entrar aqui com uma sujadinha, aleatória assim. Se você não gostar, achou que foi muito, use o paninho, tira o excesso. Agora, depois eu vou mostrar para você como seria com a esponjinha, né? Ó, vou abrir o branco aqui. De vez em quando vou ter que lavar o paninho, né? Vamos tirar mais o excesso aqui, que ficou muito marcado. E também vou usar um pincel filete, um pincelzinho zero, ó, um pincelzinho zero para fazer o acabamento aqui final. Então, misturando uma pitadinha do marrom com preto, um pouquinho de água, tira o excesso, eu vou fazer o desenho aqui do veio. Aí você vai ver onde o mármore já fez o trabalho. Ó, não gosto dessas linhas duras, então desmancha ela, suaviza. Olha, sempre o paninho vai me ajudar. Eu posso também usar esse lado da esponjinha. Posso molhar ela na água, tirar o excesso e venho aqui, ó. Também suavizo, faz o mesmo efeito do paninho. Ó. O importante é esses brancos que aparecem no fundo do mármore. Aqui faltou um pedacinho, né? Então, agora dá uma olhada aqui. Mais ou menos igual, né? Ele faz esses detalhes assim, essas manchas. Pesquisa aí na internet que você vai ver a diferença. Olha, quando faz uma superfície assim, cheia de detalhes, né, esculpido, ele fica um pouquinho mais trabalhoso, mas olha que legal esse efeito. Bom, vou deixar secando aqui, achei que aqui tá muito duro. Vamos eliminar aqui, ó. Ali, ó, suavizei, tá vendo? Agora, vou te mostrar, tenho que pintar aqui dentro também, certo? Então, você começa fazendo as plaquinhas dos dois lados, a plaquinha tem dois lados, e agora vou pintar aqui dentro para te mostrar. Você vai pegar, começar a aguar, fazer toda, primeiro a cor mais bege rosada, entra com o tonzinho de ocre,
Tira o excesso. Já vou botar um pouquinho do marrom mais para os cantos, para ficar mais assim, acabamento mais bonitinho. E o paninho. Aí entro com aquele paninho, lavo o pano, torce bem ele, deixa ele amassado e vamos lá. Olha lá. Já forma o mármore, tá vendo? Já fica as partes brancas aparecendo e aí já entro com o pincel filete aqui. E vamos lá, vou trabalhar aqui um fundo, vou fazer um efeito aqui. Aqui dentro não precisa exagerar, não é? Não precisa fazer muito. Viu como ficou? Então, vou fazer assim todos os lados, nessa sequência. Depois que vou dar o acabamento aqui virando para cá. Daí posso até puxar um veio e fazer ele vir para cá. Agora eu vou usar a esponja, essa toda furadinha, esponja sintética, para você ver como que faz um efeito um pouquinho diferente. Vamos fazer a parte de baixo do nosso porta-controle. Então, aqui na tinta umedecida, eu vou entrar batendo, ó. Ele pega um pouquinho do efeito da esponja, né? O desenho da esponja. Pouca tinta, não precisa exagerar, mas aguadinha, bem diluída, assim, para ficar fácil de você trabalhar, ó. Pronto. Aí na sequência, ó, a esponja tem que estar um pouquinho molhada, pouquinho. Aí já vou entrar aqui com o tonzinho de ocre, mesclando no bege rosado. Assim, não precisa muito. Agora, com o mesmo tonzinho ali, ó, eu vou bater no marrom. Uma pitadinha de marrom, tiro o excesso e vou fazer alguns detalhes mais escurecidos. E já na sequência, quer dizer, em vez do pincel, tô trabalhando com a esponjinha, ok? Agora o pano umedecido, torcido, bato para abrir as partes brancas, dá aquele fundinho branco, dá aquele detalhe do branco. Vai virando o pano e vai fazendo integrar, não deixa assim muito com cara de esponjado, ó. Diminui o esponjado aqui. Já fica fantástico, não fica? E agora você entra com o palito e o algodão. Molha o palito na água, tira o excesso, o algodãozinho, e agora você vai trabalhar espaços assim, ó, puxando, abrindo. Aí, conforme o desenho que ficou, você usa a sua criatividade e faz, mas não deixa aparecendo que é o palito, hein? Faz sumir esse detalhe. Só cada pessoa vai encontrar o seu jeito. Isso é muito legal. Isso é muito especial. E ainda suavizo com o paninho de novo. Esse paninho entra sempre. E para finalizar, aquele pincel fininho, misturando o preto e o marrom, né? E vai fazer onde ele fica pedindo, ó. Detalhe aqui, outro detalhe ali. Mescla as duas tintas e o pincel aguadinho, hein? Suaviza, não deixa muito marcante. O paninho de malha é muito importante e tem que ser de malha, não pode ser de algodão, porque ele vai marcar o desenho, né, do tecido. Não precisa pôr demais, ó. Viu que legal? Vamos pôr pra cá, como se a pedra tivesse...
legal, né? Vai trabalhando, ó. Aqui ele se desmanchou, fez um efeito diferente. Vamos aqui agora. A impressão que dá é que ele ficou muito gritante, assim, muito impactante, forte. Aí, depois disso, você vai aplicar outro produto aqui. Você vai passar o betume para quebrar esse cheguei assim. Você vai usar um betume branco. Ele vai fazer a pátina final. Então, você vai usar ele à base de água, um pincel também, o mesmo pincel, e você vai aplicar essa camadinha. Olha que tchan que fica, olha a transformação. Passa uma camada fininha, bem fininha, e olha que lindo que ele fica. Suavizou, né? Veja que bonito que fica. Ainda não acabou. Não, se você quiser, pode deixar assim. Vou secar e nós vamos finalizar. Vamos fazer aquele mármore brilhante. O mármore que é tratado, que tem aquela película brilhante, né? Que fica deslizando. Para isso, eu vou passar um selador de acabamento. Pode ser um verniz e pode ser um selador. Eu prefiro o selador, que ele não fica tão exagerado. E fica mais suave e não fica marca de pinceladas. Então, o selador também é à base de água. Vou usar o mesmo pincel aqui, em cima da última camada. Olha o brilho. Vou passar uma camada caprichando aqui na pincelada, para ele absorve, ó. Veja só, nessa peça eu apliquei uma mão de selador. Primeiro foi o selador para impermeabilizar a superfície. Depois apliquei 2 camadas de tinta acrílica no capricho. Depois fiz a pátina com as cores. Aí passei o betume branco. E agora o selador, veja quantas camadas. Isso faz com que a minha peça tenha um acabamento de primeira qualidade. Tudo bem passado no capricho. Depois vou passar por dentro direitinho também, valorizando a superfície. Esse é o mármore travertino. Esta é a pátina marmorizada no travertino. Eu espero que você tenha entendido o passo a passo. E espero também que você comece a praticar aí, né? Você sabe, eu já expliquei, que cada parte, cada vez que você fizer, quanto mais você praticar, mais você vai se soltando
vai utilizando outros materiais, mudando cores, adicionando cores. Aí precisa mesmo pôr a mão na massa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula!